O tema de hoje que nós vamos tratar é sobre a impaciência. E, para ser bem sincero para vocês, a gente já está estudando esse livro desde o início do ano. Livro Pecados Aceitáveis. Alguns pecados foi mais fácil de lidar, mas outros não. E esse foi um dos que mais me pegou para poder preparar esse sermão, sendo bem sincero. Nós já passamos da metade do sermão, do livro, mas esse pecado em si, que a gente vai ver por que é um pecado, ele tem atrapalhado muito a minha vida. Hoje eu posso dizer que um pouco menos, mas ele ainda me persegue. Mas a Bíblia me mostrou alguns meios para poder lidar com essa impaciência, que eu acredito que não só pega a mim, mas a você que está aqui, a alguns que estão de casa, se não a grande maioria. E o livro ele foi até um pouco duro em lidar com algumas questões. E eu, sinceramente, para preparar sermão, eu não sou do tipo que paro para preparar um sermão e passo um dia preparando o sermão. Eu sou daquele que vai preparando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até o sermão finalizar. Então, esse sermão foi até um pouco mais difícil, porque o livro foi sendo digerido por mim, algumas coisas eu fui tendo que reler de novo, algumas coisas eu tive que buscar fora. Tive que ouvir umas 2 pregações de pessoas que realmente já têm um pouquinho mais caminho que eu para poder lidar com esse tema da impaciência. Pastor Hernando Dias Lopes, entre outros. E finalizei o sermão na quinta-feira, certo? E de lá para cá a vida tem sido constante de oração. Então abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, verso 16 ao 23. Gabriel, se estiver na NVT aí, valeu. Obrigado. Então vocês acompanham aqui na tela ou vocês acompanham aí na versão de vocês, diz o seguinte: por isso, digo, não deixem que o Espírito guie, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Só a Tua Palavra que é santa, só a Tua Palavra que é inerrante, infalível, só a Tua Palavra que é viva e nos transforma. Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu acredito que se eu fosse parar por aqui e nós fôssemos só ler o texto que acabamos de ler, a pregação já estava feita. Porque aqui Paulo já faz 2 divisões, dizendo que se você faz determinado tipo de comportamento, você não herda do reino dos céus. E se você tem um outro tipo de comportamento, você herda do reino dos céus. Eu não precisaria mais explicar isso, porque Paulo já deixou bem claro para mim e para você o que nós devemos fazer.
Ponto. Só que assim, eu quero trazer apenas um tópico desse fruto do Espírito, que é a paciência, que nós vamos ver o sermão de hoje. O nome do sermão é impaciência, a pressa pelo pecado. Eu creio em salvação pela graça, única e exclusivamente pela graça, Efésios capítulo 4. Eu creio que ninguém é perfeito em sua manifestação pública da salvação. Esperar a perfeição de si mesmo ou dos outros, porque tivemos um encontro com Jesus, é nunca ter lido a primeira epístola de João. João vai falar do amor, João vai falar da imperfeição. Nós somos imperfeitos, e o único que é imperfeito é aquele que é o Santo Senhor, Ele que é o Deus de amor, Ele que é o Deus de justiça. João vai falar sobre isso. Mesmo assim, não são poucas as vezes que Deus nos cobra um padrão de vida elevado. E em termos que chegam a ser devastadores. Alguns trechos da Bíblia que nós lemos, eu particularmente fico muito... A palavra certa seria medo mesmo. Porque alguns textos bíblicos que nós lemos, às vezes nós não temos a dimensão realmente daquilo que foi escrito. Então algumas coisas passam despercebidas. Por exemplo, nós acabamos de ler um texto que, se você agora fez uma autoanálise sua e você se viu dentro de alguns aspectos do primeiro tipo de comportamento que Paulo descreve, você não vai herdar o reino dos céus. E para alguns isso é tranquilo. Para mim não é. Para mim não é. É por isso que todo dia que nós respiramos, ao acordar, você sai da sua cama para tomar um banho, para ir para o trabalho, para ir à escola, para ir a algum outro local que você deseja. Todos os dias que você faz isso, agradeça ao Senhor pela graça imerecida que Ele te deu novamente. Porque assim, as misericórdias se renovaram sobre você, você mesmo sem merecer nada. Ele derramou misericórdia sobre a sua vida. Então eu e você precisamos ser gratos. Agora, olha o contraponto disso. Nós acordamos todos os dias e vivemos uma vida que não agrada ao Senhor e achamos que isso está tudo bem, quando realmente não está. E aí, meus irmãos, Paulo vai dizer que uma das passagens mais difíceis a ser lida foi essa que lemos. E ele vai falar sobre fruto do Espírito. E o interessante é que muitas das vezes eu já me referi, e acredito que você também, a essa passagem que nós acabamos de ler, falando de frutos do Espírito. Mas essa é uma leitura bem errada do que Paulo está escrevendo aqui. Ele escreveu aqui. Aqui não diz que o Espírito tem frutos, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo tem frutos. A Bíblia não está dizendo isso. Paulo não escreveu dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que existe sim fruto no singular. Há somente um fruto do Espírito que se manifesta em oposição às obras da carne, que é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A paciência, ela está inserida no bolo de qualidades que são chamadas fruto do Espírito. E aí você pode me perguntar, mas qual é a diferença, João, entre o singular e o plural? Se eu falar frutos do Espírito ou fruto do Espírito? A diferença aqui é que a partir do momento em que Paulo usa o singular, ele deixa claro que nós não temos como escolher os frutos. Eu não tenho como escolher se eu vou amar, se eu vou ser paciente, se eu vou ser longânimo, se eu vou ser amável, eu não tenho como escolher. É por isso que falar disso aqui de púlpito parece fácil. É difícil falar para amigos e irmãos, para vocês no dia a dia, no corre-corre. Porque se eu digo para vocês amar os seus inimigos, vocês prontamente olham para mim e dizem, mas eu não sou obrigado a amar fulano. É difícil lidar com algumas coisas que parece que nós somos os santarrões e queremos pregar uma cultura que vocês sejam santos de qualquer forma. Não, meus irmãos. Estamos pregando o que a palavra de Deus nos ensina. É ela que está nos dizendo que se eu e você não amar, se eu e você não formos pacientes,
eu preciso contestar se você realmente tem o Espírito Santo. E aí, o que Paulo está dizendo para mim aqui, para você, é que se você não possui o todo, você não possui o fruto. Se você não tem o pacote completo, então falta o Espírito daquele que concede o conjunto completo de fruto. O que o texto diz é que aquele que tem o Espírito Santo precisa ter paciência, porque o impaciente não tem o Espírito. É por isso que eu precisei lidar muito comigo para poder preparar esse sermão, diante de Deus. Porque quando eu li isso aqui, eu estava perto de Jamile e eu li em voz alta. Eu não tenho costume de fazer isso. Eu tenho o costume de me fechar no meu escritório e tal, e eu li em voz alta. Quem não é paciente não tem o Espírito. Isso me pegou. Porque pense num rapaz, num cidadão que gosta que as coisas aconteçam tudo no tempo dele. Pense aí. Pensou que é você? Não, sou eu. Se você acha que o seu tempo é o tempo assim, você pensou errado. Tem gente pior que você, e essa pessoa sou eu. Eu tenho que lidar muito comigo no dia a dia. Algo que eu pedi a Deus muito do fruto do Espírito era domínio próprio, porque eu também não guardava muito desaforo. Hoje em dia eu vejo que algumas brigas nós não precisamos lutar, então muito difícil você vai me ver estressado agora. Não. Agora a impaciência me pega. Principalmente quando essa impaciência não depende de mim, depende do outro. Sabe aquela situação que você já fez de tudo, Lucas, e não depende mais de você, depende de alguém. E esse alguém, entende? O tempo é dele. E aí você fica, o que é que eu vou fazer agora? Eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Não depende mais de mim. Eu já fiz tudo o que precisava, mas depende de alguém. E agora? Dos dois, um. Ou a gente morre, ou tem gastrite. Gastrite, uma úlcera. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tive que ir num gastro, foi para dizer isso. E ele fez a endoscopia 2 vezes e está lá. Gastrite, nervosa e alimentícia. Aí, Carlos, vai precisar fazer uma biópsia. Então vai de novo fazer a endoscopia, que provavelmente é uma úlcera. E todo mundo ficou naquele negócio, ai meu Deus, o que será que é? Não era nada não. Ele só disse assim para mim, a de alimentícia eu consigo resolver, então eu vou passar algumas restrições alimentares. E a nervosa, você não precisa ficar nervoso. Isso é legal. Sim, tranquilo, fácil. Que método tranquilo, né? Você não pode ficar nervoso. Porque, gente, olha só, se eu e você somos impacientes, é porque não temos o controle da situação. Então, como eu e você não temos o controle da situação, gera uma agonia, uma inconstância de que a coisa precisa ser resolvida, mas eu não tenho controle, alguém tem o controle, ou eu apresso a pessoa que tem o controle, ou eu me acalmo. A grande pergunta aqui é, e quando a pessoa que tem o controle é o nosso Deus soberano, o que fazer? Apressá-lo? Senhor, é o seguinte, vamos fazer uma prova. Lembra de Gideão? Fazer uma prova aqui. Mandar fogo, eu acho que tranquilo, o tempo do Senhor. O Senhor vai dar uma mãozinha aí, eu sou tão bom, tranquilo. Queridos, é muito difícil. Diante de Deus, é muito difícil ser paciente. Muito difícil ser paciente. Agora, eu e você precisamos de ser paciente. Não é porque você é bonzinho, é porque você tem o fruto do Espírito. Se você não é paciente, você contesta se você realmente tem o Espírito Santo dentro de você. E aí eu queria trazer alguns pontos para a gente poder conversar aqui nessa tarde, noite, início de noite. O primeiro ponto é que a paciência, ela exige uma pedagogia, a pedagogia da paciência. Muitas das vezes, o crente salvo, dotado da transformação que provém de Deus, falha
na perfeita manifestação do fruto do Espírito. O pecado nos afeta e os nossos frutos nascem meio tortos. Depravação total, lembra? Queda veio, todo mundo foi corrompido, e agora você tenta ser pelo menos um pouco melhor hoje do que você foi ontem. Mas sempre há meio torto. Você sempre tendencioso a fazer os desejos do seu coração. Isso se dá, em parte, porque vivemos na época da pedagogia da impaciência. O que significa isso? Somos ensinados diariamente a não esperar por nada. Temos expectativas sobre a velocidade com que as coisas vão se manifestando diante de nós. E quando essas expectativas não são cumpridas, manifestamos as obras da carne, inconscientemente. Muitas das vezes a impaciência é fruto de uma cosmovisão ruim e de expectativas que são irreais. Não existe, mas você criou dentro de você uma situação que é muito fácil de resolver. Só que não é. Achamos que as coisas acontecerão mais rápido e que a vida vai se descortinar diante de nós com uma velocidade que não é real. O mundo, quando o próprio Jesus vai falar isso em Mateus 6, ele disse que basta cada dia seu mal, dia após dia. É uma pedagogia. Sabe por que dia após dia? Porque a misericórdia dele vai se renovar dia após dia, e ele está no controle todos os dias. Então, dia após dia, calma, as coisas vão acontecer. Só que com todo respeito, meus irmãos, como é difícil esperar dia após dia. Como é difícil esperar uma situação que às vezes já está aí se desenrolando há 5 meses. Eu estou numa situação dessa. Já tem um tempo eu desenrolando uma situação na minha vida que já tem O Senhor sabe da minha angústia, da minha aflição, mas assim, eu acho que mês passado foi onde eu respirei mais fundo, que eu disse, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso, sinceramente, fazer absolutamente mais nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer, se não, paciência. Não posso fazer mais nada. Mas aí, gente, Deus espera que as nossas expectativas para com a vida sejam muito mais pacientes. Não devemos achar que as coisas acontecerão agora ou que serão recebidas hoje. Muitas das coisas da vida só são entregues com o tempo, de forma demorada e através do exercício da paciência. Desculpem dizer isso para vocês, mas se nós alcançamos as promessas de Deus, é porque alguns dos nossos antepassados esperaram com paciência. Lembra de Abraão? 75 anos, você vai ser pai. Com 99, se cumpriu. Lembram? Lembram da história de Isaac? Quanto tempo ele tem que esperar para poder ter a sua? Então assim, gente, os profetas, eles tiveram que esperar o tempo do Senhor. E teve um profeta que, quando o que ele profetizou não aconteceu, ele ficou chateado. Lembra de Jonas? Vai profetizar? Não, vai profetizar, não vou. Vai profetizar, vou fugir. Vocês sabem o desenrolar da história. Ele foge, mas o Senhor manda ele aonde ele tinha que profetizar. Ele profetiza, arrependam-se, arrependam-se. O povo não se arrepende. O que é que ele faz? Senhor, mata todo mundo. Para que essa paciência com esse povo? Mata todo mundo. Eles precisam morrer. E o Senhor, olhando assim para Jonas, e mata o povo, você precisa matar o povo. Eu profetizei como o Senhor mandou, mata o povo. E o Senhor, Jonas, as coisas não funcionam assim. Você não foi lá para que eu matasse o povo, você foi lá em minha obediência.
Eu pedi para que você profetizasse, para que você colocasse juízo sobre o povo. O agir agora é meu e não seu. O juízo é meu e não seu. Só que a nossa impaciência com o outro nos torna muitas das vezes juízes do outro. Porque o outro não espera, porque você não pode esperar, então você já começa a fazer juízo do outro. Ah, Senhor, como fulano é paciente. Fulano espera o mundo acabar em barranco para ele morrer encostado. Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que está numa tranquilidade imensa. O caos está pegando fogo e ele... O que é que está acontecendo? Se Jesus me dê só um pouquinho dessa calma, dessa tranquilidade. Porque o vendaval está passando. Está todo mundo no barco, a tempestade vindo e a pessoa cochilando, tranquila. Só me acorde quando a gente chegar do outro lado. Estou tranquilo aqui. Eu não. A tempestade nem teve ainda. Eu já estou pensando se tiver a tempestade. E eu sou assim. Se tiver, o que é que eu vou fazer? Pulo do barco? Chama alguém? Faça alguma coisa? Esse sou eu. Então você imagine para uma pessoa desse tipo ser paciente. Eu cresci num tempo que meu pai dizia assim, vai lavar o carro. Eu disse, já vou. Ele ia lá e lavava. Ele não esperava fazer não, pai, eu vou já, não, eu no seu tempo, eu não tenho tempo não para poder. Meu amigo, calma. Então assim, eu cresci assim, a minha cultura aqui na igreja, quem já trabalha comigo há um tempo sabe, que era tipo, eu preciso disso, vai fazer não, já está feito, eu já fiz de hoje. Hoje em dia não, hoje em dia eu entrego, eu digo, Jesus, se não fizer, abençoa ele também, eu estou tranquilo, eu não vou mais morrer por isso não. Agora, isso é um exercício de paciência. Isso não acontece da noite para o dia. Vocês não vão sair do culto, acordar no domingo amanhã e todo mundo vai ser paciente. Amanhã eu acordei paciente. O Senhor vai lá, você dá aquela topadinha na quina da porta quando você passa, que bate o dedão. Pum, você, louvado seja Deus. Senhor, como a paciência veio. Olha que coisa boa. Ontem o culto foi tão bom, sou paciente agora. Não, gente, é um exercício. Dia após dia o Senhor vai moldando o nosso caráter, vai moldando o nosso jeito de ser. E aí, gente, acaba que as nossas expectativas para com o mundo, ela tem uma função modeladora em nosso caráter e em nossa personalidade. A Gabriela não pode existir no meio da igreja. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não existe. Você precisa ser moldado e mudado pela transformação do Espírito que habita em você. Então, se você chegou aqui nessa noite, em nome de Jesus, e você se declara uma pessoa impaciente, vai ter que trabalhar isso em você. Vai ter que pedir orientação a Deus, discernimento ao Senhor, para que trabalhe isso na sua vida diariamente, para que você mude. E não ser como Gabriela, mas eu não sou assim. Não, gente, não dá para ser assim não, viu? Tem que mudar. Precisa mudar, em nome de Jesus. Queremos que as pessoas nos obedeçam rapidamente, queremos que as pessoas nos respondam na hora, queremos que as pessoas se comportem de acordo com o modo que criamos em nossa cabeça. Porém, quando essas expectativas não são cumpridas, elas nos modelaram, tanto que não conseguimos dar outra resposta, senão a resposta da impaciência. Eu não gosto de esperar. Eu preciso dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Ser crente é esperar. Ser crente é esperar. Se você escolheu Jesus, você escolheu esperar. E não é eu escolher esperar daquele antigamente não, lembra? Escolher esperar que todo mundo fazia um movimento. Escolher esperar namoro. Não. Não tem nada a ver com isso não. É uma espera de transformação de caráter, é uma espera escatológica, é uma espera de futuro, é uma espera pelo Messias. A nossa religião, a nossa entrega, o nosso culto é um culto de espera. Porque nós não estamos vendo absolutamente nada aqui, mas nós esperamos. Nós esperamos para o que vai acontecer. E aí, você conhece aquela pessoa que às vezes você manda uma mensagem no Zap?
3 dias depois, o defunto já está enterrado, já teve missa de 7º dia, tudo foi resolvido e a pessoa: oi, está precisando ainda? De quê? Só se for dizer desaforo a você. Estava precisando na hora. Lembra dessa pessoa? É ela que o Senhor vai mandar para você, para moldar o seu caráter, a sua paciência. Pense em lidar com essa pessoa. Pense aí: oi. A pessoa 3 dias depois: oi, o que deseja? Você antigamente queria voar no seu pescoço. Não desejo nada não, irmão. Está tudo bem. Já foi até resolvido o nosso problema. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Às vezes nós pedimos, sério, às vezes nós pedimos a Deus para que Ele nos mostre caminhos de melhorar a nossa personalidade e o nosso caráter. E o Senhor coloca pessoas assim na sua vida e na minha vida, que não vão nos responder de imediato. Sabe por quê? Porque o Senhor também não nos responde de imediato. Na verdade, o Senhor responde às orações do justo no tempo dele. Porque o Senhor já está lá. Então, quando nós recebemos aquilo que nós pedimos, não é presente para o Senhor, ou não é futuro para o Senhor, é presente. Ah, recebi, tá, é presente. O Senhor não tem essa questão de passado, presente e futuro. Lembram? Ontem, hoje e eternamente. Era, é e há de vir. O reino de Deus era, é e ainda não. O Senhor já está nisso. Então, como esperar algo de um Deus que já está lá? Entende, gente? Então, assim, ó, é preciso aprender com a paciência. Há uma pedagogia no ensino do Senhor sobre a paciência. Basta cada dia seu mal. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre os apressados em se irar. Apressados em se irar. Uma personalidade calma não está necessariamente relacionada com um caráter paciente. Grave bem isso aqui em nome de Jesus. Uma personalidade calma não está necessariamente relacionada com um caráter paciente. Mas um caráter paciente pode gerar uma personalidade calma. Porque aquele que é calmo, sereno e tranquilo, ele espera com paciência. Agora, aquele que não tem um caráter paciente, para ele se irar, como dizia lá no interior, são 2 palitos. Para ele se irar, são 2 palitos. Sabe por quê? Porque a impaciência é uma desgraça que não afeta só a sua vida, mas também a vida das pessoas que estão à sua volta. Justamente porque a impaciência tem como seu principal fruto a ira. Você sai da sua zona de conforto, da sua paciência, automaticamente você se ira. É instantâneo, é automático, está entrelaçado. Saiu da sua zona de conforto, da paciência, você se irou. Os pais vão saber bem disso. Vocês estão no seu cantinho, tranquilo. A Maria não consegue fazer muito isso não, que eu tento relevar, é bebezinha ainda. Mas quando crescer, acredito que vamos passar por isso. Mas pensa só, está todo mundo paciente em casa, mas o filho chega e diz umas coisas que você, Senhor, foi dado por ti. A gente não pode falar nada não. Mas tira uma paciência. Oh Deus. Estava vendo o Hernando Dias Lopes falando hoje de manhã. E é interessante que ele disse assim: meus irmãos, tem algumas coisas que me tiram a paciência. Uma delas são os filhos. Porque às vezes eu estou na minha zona de conforto e parece que eles são enviados só para poder tirar a paciência. E a gente se ira. Facilmente nós nos iramos. Agora pensa no seu amigo, que de vez em quando diz umas coisinhas que você fica... esse cara está me tirando do sério. Pense aí agora. E você quer dizer algumas coisas a ele, ou melhor, você ainda diz algumas coisas a ele. Pensa aí, você diz algumas coisas, eu queria dizer mais, mas eu não posso.
No coração eu já lhe disse tanta da coisa que você não tem noção. Mas eu não posso verbalizar isso não, em nome de Jesus. Entende isso? Gente, o fruto da impaciência é a ira. E pense num cidadão aqui que antigamente era um pavio curtíssimo. Já tive tantos problemas com isso. Às vezes não precisava não falar nada não, mas às vezes eu queria dizer. Depois eu ficava... Até que um dia, eu parei e pensei o seguinte, olha só. Todas as pessoas que eu ofendi uma vez, eu nunca fui de não pedir perdão. Eu sempre ia lá depois com a maior cara lavada do mundo e ia pedir perdão. E depois eu fiquei pensando, olha só como eu sou ruim. Eu falo o que não devo e depois eu vou com a maior cara de amor pedir perdão. Meu irmão, me perdoe. Aí eu fiquei pensando, para que isso? Não é melhor você ficar quieto? Não vale a pena você falar alguma besteira que depois você vai ter que pedir perdão. Então assim, hoje em dia, você respira fundo, olha na cara dele, diz, eu te amo, do tamanho de uma... Te amo muito, tenho vontade de lhe dar um abraço. E às vezes você fica quieto, porque não compensa. Porque senão a ira fala mais alto, gente. E eu vou ser bem sincero aqui, abrindo parênteses, falei dos pais, falando dos filhos agora. Pense naquela vontade de você dizer algumas coisas a seu pai, pense na sua mãe, pense aí, pensou? Pronto, não pode não. Pensou, né? Dá uma vontade, não, uma hora não dá não, aquela vontade, eu vou dizer agora. Vou dizer. Só porque ela pensa que eu moro na casa dela, ela tem direito de dizer isso. Eu vou dizer agora, não diga não, não pode não dizer não. Entendeu? Tem que ficar quieto mesmo. Irmão, pensa aí agora, paciência, olha. Mãe, eu te amo. Quando eu aprendi a dizer isso para minha mãe, ela dizia assim, você está querendo dizer outra coisa? Eu disse, não, a senhora está dizendo, eu estou dizendo que te amo. Mas você está brincando? Eu disse, não, estou. De jeito nenhum que estou. Mãe, te amo tanto, ela sai. Eu disse, não. Porque, gente, não podemos, diante de Deus, você não pode falar tudo que vem ao seu coração e à sua mente. Não podemos. Não podemos. Porque senão, já diz o ditado, vai dar ruim. Você imagina só... Imagina só falar tudo aquilo que deseja. Eu acho que está descarregando, Débora. Nós precisamos entender que quando não temos paciência com as coisas, ficamos irados com isso. E aí, eu gosto muito do texto de Tiago 1, 19 e 20, que ele diz o seguinte: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina. A ira humana não produz justiça divina. Então, sabe aquele momento que você quer devolver na mesma moeda? Sabe aquele momento que você realmente não quer ficar calado? Não vai adiantar. Você não vai produzir a justiça nenhuma. A justiça é somente de Deus. Pelo contrário, Tiago está dizendo que a ira humana não produz justiça divina. Em geral, a impaciência se manifesta numa ira que logo surge. Isso quer dizer que a ira acontece nas explosões. Lembra quando você vai explodir? Obrigado. Você vai explodir com alguém, lembra disso? Do nada, você está, já percebeu? Alguém vai explodir, está todo mundo ali tranquilo, do nada alguém explode. Todo mundo diz logo, mas isso não foi de hoje não. É um acúmulo de coisas. Porque a ira, ela não tem um pavio longo, é curtíssimo. Por isso que um conselho desse que já passou por aí, respire fundo hoje em dia. Saia do lugar, vá para outro canto, vá tomar um banho de vez em quando, vá fazer alguma coisa. Saia de perto da situação, depois você volta mais tranquilo, aí diz assim, vamos conversar rapidinho aqui. Não vale a pena ficar no meio do furacão não. Diante de Jesus eu estou lhe dizendo isso.
Porque depois você pode ter muito problema com o que você fala. Porque uma palavra dita sobre a vida de alguém pode gerar uma ferida enorme no coração de alguém, gente. E Tiago está dizendo para mim e para você que assim, ó, sejam todos prontos para ouvir. Ouça tudo. Ele não está dizendo para você ser seletivo, não. Ouça tudo e vai ter tudo. Quando ele disse aqui, pronto para ouvir, você vai ouvir tanta coisa que você não gosta. Ouça. Agora, não se apressem em falar. Ouviu? Calma. Ouviu agora? Calma. Não se apressem em falar e muito menos em se irar. Porque a ira humana não produz justiça divina. Então, queridos, as explosões emocionais nem sempre são fruto de um coração raivoso, mas de um coração impaciente, que não consegue esperar o tempo de Deus para as coisas. E aí eu preciso dizer, há uma espécie de egocentrismo na impaciência. Você só pensa em você. As coisas não saíram do seu jeito, gera uma impaciência. Eu sou egocêntrico, mesmo sem saber, eu sou egocêntrico. Então esse é o segundo ponto, cuidado, porque a impaciência pode levar você a se irar. Terceiro ponto, a paciência, ela gera perseverança. Olha que interessante perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a linguagem para paciência muito se assemelha à linguagem de perseverança. Elas são quase que sinônimos. Aquele que é perseverante é fundamentalmente paciente. Aquele que não desiste quando as coisas demoram. Por exemplo, quando vemos Jó, enxergamos nele um paradigma de perseverança. Um paradigma de alguém resignado. Jó certamente não se enxergava como alguém paciente. Lembra que costumamos dizer, você é um paciente igual a Jó. Lembra? Paciência de Jó. Jó não se considerava paciente. Olha o que ele diz no capítulo 6, verso 11. Ele diz o seguinte: qual é a minha força para que eu aguarde? Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Ele está dizendo, o que é que eu preciso fazer para exercer paciência? Jó não tinha essa paciência toda como todos dizem. E nós conseguimos ver isso principalmente no relato dos amigos. O livro de Jó, 42 capítulos, vocês vão ver aí depois, conselho a leitura, muito bom. Jó, o capítulo 1, verso 1, disse assim, ó, Jó é um homem justo e temente a Deus. Temente a Deus. Jó, acontece todas as coisas que vocês sabem, e Jó começa a se questionar. E ele diz assim, ó, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser paciente? Chega os amigos, começa a questionar, qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Confessa o seu pecado. Seu pecado. E Jó, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Até que o Senhor começa o monólogo com Jó, capítulo 38, lá em diante. Pode abrir depois, até o 39. 39 a 40. Só o Senhor falando com Jó. E o Senhor dizendo, Jó, não tem nada a ver com você não, tem a ver comigo, eu sou soberano, eu faço o que eu quiser, como bem quiser, da forma que eu quiser. Eu faço como eu desejar. Não tem nada a ver com você, não tem a ver com o seu pecado, com os seus antepassados, não tem nada a ver. É só para você entender que há um justo juiz, controlador soberano sobre todas as coisas. Depois de tudo isso que o Senhor fala, Jó vai falar aqui, agora os meus olhos te veem, porque antes eu só ouvia falar. Estamos falando desse rapaz e ele está dizendo nessa célebre frase, capítulo 6, verso 11, assim, ó, eu não aguento mais. Ele via a sua paciência no limite. Por isso que ele não se considerava um paciente. E aí, Tiago, quando ele escreve a sua carta citando Jó, olha o que Tiago diz de Jó. Irmãos, capítulo 5, 10 e 11, Tiago diz o seguinte, irmãos, tomem como exemplo a paciência no sofrimento que os profetas falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó? Um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago está dizendo que Jó
foi perseverante. Sabe o que significa isso? Quando estava enfrentando as dificuldades e desafios que apareceram para ele, Jó julgou que não estava sendo paciente, que estava sem forças, sem saber qual seria o seu final. A palavra de Deus testemunha, no entanto, que mesmo estando nesse estado confuso, Jó teve paciência, que se manifestou como uma perseverança em meio à dificuldade. Sabe o que significa isso? Jó não estava dizendo que era paciente, mas Jó perseverou, mesmo na dificuldade, até o final. Ele perseverou. Perseverança. Sabe o que significa isso? Sabe aquele momento que você enfrenta uma dificuldade? O Senhor lhe aperta de um jeitinho, e você começa a perder um pouco a paciência com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com seu emprego, com seu filho, com seu esposo, com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder. O Senhor lhe apertando um pouquinho, e você já perdendo a paciência. Rapaz, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Persevera até o final. Porque quem te dá a vitória não é através dos seus méritos, mas no Senhor. A vitória de Jó não foi dada por méritos dele, mas o Senhor concedeu vitória a Jó no final. Porque Jó foi perseverante até o fim. Jó foi perseverante até o fim. Jó foi paciente, mesmo quando achava que não estava sendo paciente. Olha que interessante. Ele sofria, gemia e provavelmente queria externar sua dor, mas Jó aguentou firme. E quando eu estou falando dor, eu não estou falando da dor só emocional, física. Jó sofreu doenças. E às vezes eu e você queremos desistir. Dá vontade mesmo de desistir, não vou mentir. Dá vontade de desistir. A impaciência chega, nós ficamos logo, eu vou largar tudo. Eu vou deixar aí, eu vou morar sozinho, eu vou deixar todo mundo, eu quero minha vida só. Dá vontade. Mas calma, persevera até o fim. Calma. Talvez um dos segredos da paciência esteja em suspeitar da própria capacidade de ser paciente. Vou repetir. Talvez um dos segredos da paciência esteja em suspeitar da própria capacidade de ser paciente. Sabe quando você olha para dentro de si e diz assim, eu não sou paciente, eu não vou conseguir. É por aí que começa a perseverança. É você achando que em você não vai ter mérito nenhum. Para Tiago, a paciência está relacionada à capacidade de lidar com as provações e dificuldades. Se não aguentamos, grave bem isso aqui em nome de Jesus. Se não aguentamos esperar na fila do banco, como vamos suportar as catástrofes da vida? Se não aguentamos esperar na fila do supermercado, quando dá quinto dia útil do mês, para fazer compra, como vamos esperar quando acontecer uma catástrofe na sua vida? Não sabemos passar pelas intempéries da vida porque não temos paciência para lidar com coisas pequenas. Quando o sofrimento vem, queremos que ele termine de imediato. A falta de perseverança está relacionada à falta de paciência, a não saber esperar que Deus haja da sua maneira. E eu preciso lhe dizer que a impaciência nos leva a tomar péssimas decisões na vida. Nós oramos por relacionamentos. Aqui, eu orei por relacionamentos. Eu não preciso dizer nomes, mas você conhece gente que foi impaciente e não esperou, não tomou os conselhos que deveria tomar e casou de forma errada. E preciso dizer mais, nem casado mais está. Eu conheço gente que por causa da impaciência fez empréstimo em banco para poder fazer casamento e até hoje vive endividado. Por causa da impaciência. Espera mais um pouco.
Coloca a data mais para frente. Calma, 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 seja paciente, mas não. Eu quero casar amanhã. Eu conheço um casal assim. Não é do nosso ciclo, mas eu conheço um casal assim. Eu conheço um casal que tinha tudo comprado, noivo, tudo comprado, data do casamento marcada, e tiveram uma discussão e terminaram. E por causa dessa questão da ira, que nós acabamos de falar aqui, os dois irados, no dia seguinte, venderam tudo. Tudo que tinham comprado eles venderam e repartiram entre eles os valores. Numa boa, fizeram isso, disseram que estavam muito maduros para fazer isso. E eu lembro que na época eu tinha 18 anos de idade, 18, há 11 anos atrás, eu tinha 18. E eu naquela minha coisa jovial da coisa, eu dizendo para eles, não façam isso não. Eu tinha 18, e eu olhando e dizendo, isso vai dar muito ruim. E não ouviram o conselho, foram lá, venderam tudo. 6 meses depois, estavam marcando a nova data do casamento. E fizeram um empréstimo, casaram. 1 ano e meio depois, se divorciaram, deixando uma filhinha no mundo. A gente fica assim, né? Ah, como isso aconteceu? Comigo isso não vai acontecer. Toma uma decisão de uma forma impensada para você ver. Tome uma decisão de forma impensada para você ver se isso não acontece com a sua vida. Não pode acontecer com o mesmo enredo, mas acontece de outras coisas na sua vida. Porque a impaciência nos leva a tomar decisões péssimas para a nossa vida. Lembra na hora de comprar um carro? A pressa? Quem aqui tem carro sabe. Às vezes a pressa faz com que você compre um carro totalmente destruído. Lembra na hora de você fechar um financiamento? A pressa, os juros lá em cima e você, eita. Lembra na hora de fazer um consórcio? Não, tem que fazer, consórcio é muito bom. Lembra? Já fez, gente. Está pago. A impaciência te leva a tomar decisões muito ruins para a sua vida. Então, ó, respira fundo. Respira fundo. E calma na hora de fazer. E aí, gente, um outro ponto que eu quero tratar para vocês é a paciência escatológica. O último. Paciência escatológica. O cristianismo, a nossa religião, é, por definição, uma religião de espera. O cristianismo, na sua definição, é uma religião de espera. Hebreus 6,15 diz o seguinte: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Só alcançaremos o que Deus tem para nos dar se formos pacientes, esperando com perseverança o que vem da parte de Deus. Todos nós estamos aguardando a vinda daquele que é o nosso Senhor, pacientemente. Tiago 5, 7 e 8. Esperai com paciência a vinda daquele que é o nosso mestre. Há um mandamento pela paciência em aguardar a vinda de Jesus. E muitas das vezes abandonamos a fé ou nos tornamos fracos na vida da igreja porque não conseguimos esperar. Perdemos a paciência de esperar aquele que já está vindo. O Senhor já está vindo para buscar os seus. A vinda do Senhor está próxima. E, se precisamos esperar com paciência, encontramos forças para esperar coisas menores. Ser cristão é esperar o fim da história. Essa história que nós estamos vivendo aqui, que começou há mais de 2000 anos atrás, ela um dia terá um fim. E ser cristão é esperar o fim dessa história. Já pararam para analisar que nós vivemos uma história? É como se nós estivéssemos dentro de um quadrinho de gibi. Somos personagens. Somos personagens escolhidos pelo Senhor.
Então assim, a história vai chegar ao fim. Essa história chegará ao fim, por quê? Porque um rei, soberano em glória, virá para buscar os seus. Chegará ao fim. É por isso que a espera paciente ela é escatológica. Nós não aguardamos o hoje, nós aguardamos o amanhã. Lembram quando a gente canta tão belamente aqui Maranata? Ora vem Senhor Jesus. Ele virá. Ele virá. Soberano em glória para buscar os seus. É por isso que eu e você precisamos estar prontos, pacientemente. Sabe por quê? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, e ele virá como um ladrão, no meio da noite. Aí pegaram aquele texto, que Jesus fala sobre isso, para dizer que um vai ser deixado, o outro vai levar, para dizer, não, vai ser arrebatado. Calma, gente. Apocalipse vai dizer que ele virá e todo olho verá. Todo olho verá. Uns para contemplar o Santo dos Santos. E Apocalipse diz que os outros que não são para contemplar, irão ver que de fato existe um Deus. E ficarão tão penosos, tão amargurados, porque tudo isso era real. Há uma espera escatológica nos esperando. Esperai com paciência no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Para concluir, a Bíblia é um livro que demanda tempo para ser lido. Eu tenho certeza que você sair de casa hoje e quiser ler a Bíblia numa noite, dificilmente você conseguirá. Precisa de um tempo para ser lido. Relacionamentos reais cobram passo lento. Você confiar em alguém é lento. Ei, calma, é lento. Relacionamento real é lento. Vou ver primeiro. Será que é? Será que não é? Será que eu vou namorar com ele? Será que não é? Caso, não caso? É vendo, é lento. É olhando, a distância. Ei, para aí. Tudo que é muito rápido, precoce, dá problema. A probabilidade de dar um erro em tudo que é precoce é muito grande. Então, calma. Exige uma certa paciência nisso. A criação de filhos, a produção do belo e o contemplado pôr do sol não podem ser apressados pela agenda do homem moderno. Estava conversando isso com Jamília, a bebezinha cresceu, irmão, está andando. Está querendo arrancar a parede, está mexendo em tudo, caindo cadeira. Segura essa menina em nome de Jesus. E eu conversando com Jamília dizendo que privilégio seu. Porque você acompanhou todas as etapas de Maria. Eu vou trabalhar, eu volto, ela já está andando. Que privilégio é você poder acompanhar isso na vida do seu filho com paciência. Que privilégio para os amantes da fotografia contemplar o pôr do sol. Você quer que ele fique ali? Essa semana teve o eclipse aí, foi da lua lá e tal, e ficou grande, todo mundo tirando foto, teve um fenômeno aí agora da lua grande. Eu vim agora de Maceió aqui, o pessoal postando foto, eu não consegui ver não aqui, mas o pessoal postou foto. A galera queria que a lua ficasse lá. Eu teve um que postou nos status, nos stories, um amigo meu, que disse: se eu pudesse, contemplava todos os dias uma lua como essa. Eu disse: eita, que ele está poeta hoje. Nunca escreveu uma coisa desse tipo. Eu disse: ele hoje estava... Viu a lua lá, bateu uma foto, ali é para alguém, eu já sei já, quando ele solta assim, era um homem, é para uma menina ver que ele gosta de contemplar o pôr do sol. Conversa, nunca viu aquele dia só. Enfim, gente, mas a gente quer que fique lá a lua. Quer que fique lá, para a gente contemplar o belo. Agora, Deus não vai mudar nosso ser de forma mágica. E eu acho que isso é o doloroso, Jonathan. Porque se a gente tivesse uma fórmula de conversar com ele e ele nos transformasse do dia para a noite, era mais fácil. Mas ele não vai nos mudar de forma mágica. Sabe o que isso significa? Há um processo pedagógico na caminhada. Você vai sofrer muito ainda, viu? Você vai ter que exercer muita paciência. Deus vai colocar na sua vida pessoas que vai te fazer... Olha, você vai lembrar dessa mensagem. Quando chegar um cidadão, uma cidadã na sua vida, comendo o seu juízo, e você tendo que exercer o domínio próprio e a paciência, você, Senhor,
Eu quero dizer umas coisas a Ele, mas eu não posso. Eu tenho que ser paciente. O Senhor tem que me dar paciência. Nós queremos ser transformados de forma magicamente por uma força mística que nos deixe mais calmos, como se o Espírito Santo fosse um remédio. Só que eu preciso lhe dizer que Deus é um professor e não uma injeção. Deus, Ele é um professor. Ele nos ensina diariamente. Basta a cada dia ser o mal. Deus não é uma injeção. Por que injeção? Eu particularmente gosto muito de injeção. Tomei muita injeção. Principalmente quando jogava futebol. Agora tem os resquícios da injeção que eu tomava. Eu tomei muita injeção. Qualquer coisa era uma injeção na minha vida. Então, às vezes, de tomar um remédio para jogar, eu mandava dar injeção. Dá logo injeção. Meia hora dava um efeito pronto ali, pronto. Eu gostava de efeito rápido, porque eu não gosto de esperar. Eu aprendi que a injeção que eu tomei, hoje está causando um mal terrível na minha vida. Porque quando eu jogo futebol, um Tocilax ou um Ibuprofeno de 600, não faz mais efeito, irmão. Já caliçou. Não faz mais efeito. Eu tenho que tomar. Hoje não mais. Fui liberto. Mas eu tomava, quando eu tinha algum problema, Diprospan com Voltaren, as duas juntas, injetada, e depois ainda tomava Ibuprofeno. Para selar. 2 dias depois eu conseguia jogar. Só que depois o meu rim também, a probabilidade de parar, e uma médica disse isso, você vai ter muitos problemas. Eu ser novo, eu disse, não. Corro 10 km por dia. Tranquilo. A conta chega, gente. Então assim, Deus não é uma injeção que vai te fazer mudar do dia para a noite. Ele é um professor que vai te ensinar diariamente no processo pedagógico da coisa. Deus é bom para quem espera. Ele é bom para quem é paciente. E na paciência, na perseverança, o Senhor fala com aqueles que são os seus filhos. Você encontra bondade em Deus, na fé que é definida pela espera. É preciso ter fé para esperar aquilo que você não vê. Ou você, de fato, já contemplou visivelmente aquele que é o seu Deus, o seu Criador? Você espera com fé. E a fé requer paciência. Porque senão, você não chegará no fim da história. Você não chegará no fim da história. Meus irmãos, que mensagem difícil de ministrar o coração de vocês diante de Deus. Digo isso porque as coisas acontecem de uma forma tão rápida na nossa vida, tão de repente, que nós queremos que tudo saia do nosso jeito. Não queremos esperar. Eu preciso lhe dizer 2 coisas, em nome de Jesus, para a gente orar e encerrar. Primeiro, existe um Deus que é soberano, que está cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu já recebi algumas pessoas em gabinete, e se alguns tiverem aqui, grave isso no coração, dizendo, mas eu não consigo esperar, porque qual faculdade, como eu vou casar? Recentemente eu recebi uma mensagem desse tipo. A pessoa já tinha 33, 34 anos de idade. E será que eu vou casar? Meu maior sonho é construir família. Meu sonho é ser mãe, eu quero construir uma família. 34 anos. Eu disse, calma. O seu desespero pode causar uma decisão errada. E causou. Começou um relacionamento com um rapaz que se dizia muito bonzinho, muito gente boa o rapaz. Depois de 6 meses descobriu que ele era casado. Que problema, né? Graças à bondade e misericórdia do Senhor, acabou o relacionamento, foi viver uma outra vida. E agora está se relacionando com outro rapaz que, graças a Deus, parece ser da igreja. Não é do nosso convívio, mas vieram me procurar. A paciência. Não quis esperar, quase tomou uma decisão que iria destruir a vida não só dela, mas de muitos. Segundo,
Para tomar decisões, é preciso pedir sabedoria ao Senhor. Ele já sabe de todas as coisas que você vai tomar. Mas pede sabedoria. Pede discernimento para tomar decisões. Lembra do Salmo 139? O salmista sabia que o Senhor estava com ele todos os dias. Antes dele ser formado, antes dele falar. Se ele subisse no mais alto monte, se ele descesse ao mais profundo abismo, o Senhor estava com ele. O salmista sabia de todas as coisas. Só que no final do Salmo 139, o salmista sabia quem ele era. E ele sabia que se fosse tomar as decisões de acordo com o seu coração, seria errado. Então ele disse: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho de vida eterna. Cuidado com o seu coração. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor. Tenha paciência. Respira fundo antes de tomar uma decisão. Então baixe sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar ao nosso Deus. E nesse momento, como o próprio tema da mensagem é a impaciência, e eu sei que eu não estou sozinho nessa, apesar de Deus já ter trabalhado muito em mim essa questão, graças à bondade do Senhor, mas eu queria orar por você que luta com isso todos os dias. Eu não estou falando de uma luta que você tem controle, estou falando de uma luta que está realmente passando dos limites. E você não tem vivido uma vida de paciência diante de Deus, não tem conseguido esperar, não tem conseguido viver. Está difícil em algumas situações da sua vida. Eu queria orar por você. Não fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Você que precisa que o Senhor sonde o seu coração em algumas tomadas de decisões, te ajude a ser mais paciente naquilo que você deseja. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. É o que eu posso fazer por você nessa noite. E me coloco à disposição, viu? Se vocês estiverem precisando de alguma coisa, o gabinete está prontíssimo para receber e a gente trocar uma ideia, para conversar. Porque assim, a paciência, a impaciência, ela gera um incômodo tal na nossa vida, que nós precisamos ser muito prudentes e pisar o pé no freio, para não cairmos no erro e tomar decisões que vão nos afetar a vida toda. Senhor, nós estamos na Tua presença. Os Teus filhos estão de pé nesse momento, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia e clamando por paciência. Como tem sido difícil, Senhor, ser paciente. Como tem sido difícil esperar. Às vezes queremos que as coisas sempre saiam do nosso jeito. Queremos sempre dar um jeitinho. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser mais paciente. Porque isso é um ensino pedagógico seu. Oh, Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia da vida dos meus irmãos que estão de pé nesse momento. Ajuda-os a perseverar, a ter perseverança. Ajuda-os, Senhor. Tem misericórdia da vida deles. Que todas as tomadas de decisões da vida dos meus irmãos sejam pautadas com paciência, com sabedoria, com tranquilidade. Que o Teu Espírito Santo haja na vida deles de uma maneira cabal. Tem misericórdia também, Senhor, da minha vida. Obrigado pelo confronto direto ao meu coração. Me ajuda a caminhar de uma forma mais paciente no Senhor, entendendo que o Senhor é dono de todas as coisas. E agora, Senhor, no coletivo, nos ajuda a esperar com paciência aquele que virá nos buscar com seu poder e glória. Nós estamos ansiando por esse dia, que nós juntos estaremos com o nosso Pai, vendo face a face. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.